Estamos começando mais um programa ligado no esporte pela TV Polo em Cubatão. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo a professora Vera Tiburcio. Tudo bom, professora? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Quero agradecer mais uma vez o convite por estar aqui para poder contar um pouco da minha história. Isso, tem bastante história, porque acho que todo mundo te conhece aqui. Há quantos anos você não faz parte aqui do esporte da cidade, né? Na verdade, desde que eu fui atleta, que eu comecei em 1977. Então, desde então, a questão do esporte, eu começando como atleta, depois eu vim a me formar, aí eu como professora na Secretaria de Esportes, trabalhando também com outros tipos de modalidade. E eu estou aí. Estou agora aposentada, mas não deixei de estar envolvida com o esporte. E quando você começou, você deve ter começado na educação física, então, em 1977. Isso, é assim, todo mundo conhece o professor Roberto Dick, né? Comecei com ele na escola, ele era professor na Escola Estadual Lincoln Feliciano, lá na Vila Nova, e ele, como professor de educação física, ele tinha o costume de fazer seletiva para recrutar atletas pro atletismo. E foi ali que ele me descobriu como atleta e foi onde eu comecei a treinar atletismo com ele. Que o pessoal, acho que a maioria da minha época conhece, a antiga pista atrás do Schmidt, em que o professor dava treinamento lá para os atletas que representavam a cidade de Cubatão, já naquela época. E muitos atletas foram descobertos na educação física, que naquela época os jovens eles treinavam várias modalidades, né? Várias, porque os professores das escolas na época, o objetivo deles era esse mesmo, encontrar atletas de várias modalidades, tá? No entanto, muitos amigos meus da época que não foram para o atletismo, foram para o basquete, foram para o voleibol, sabe, para o handball. Então, foi assim, a escola é formação, né? Tanto de atleta, a gente sente muita falta disso, tanto de atleta que chegam ao profissionalismo porque começaram na escola, outros não, foram por indicação, mas tudo bem, mas a escola é a base de tudo. Ainda quando eu estava trabalhando, numa época já na prefeitura, como assistente técnica do atletismo, eu e o professor Adilson tentamos fazer isso, mas hoje em dia não se faz mais isso nas escolas aqui de Cubatão. Uma pena. E é legal toda essa sua história até chegar até aqui hoje. Se não tivesse conhecido o professor Dick lá na escola, na educação física, como é que seria, né? Olha, eu não consigo me ver sem ter tido o Dick como o técnico, a inspiração. Ele era tudo, assim, era paizão da gente, era aquele que incentivava. E assim também, olha, se ele percebia que você não era para aquela prova do atletismo, ele te fazia teste para outra, que nem eu comecei sendo saltadora de altura. E encerrei a minha carreira no atletismo sendo corredora de velocidade e barreirista. Então, quer dizer, iniciei de uma coisa, acabei indo para outra, cheguei a fazer, na época era pentatlo, que eram 5 provas, hoje é heptatlo, o feminino, mas naquela época era pentatlo, 5 provas, e acabei ficando e sendo muito bem assim sucedida com as provas de barreira, 100 com barreira, 400 com barreira, foi o que me levou para fora do estado também. E como é que ele descobriu em você assim, tá apta a essa modalidade? Assim, todo mundo me chamava de vareta. Naquele tempo não era bullying, né? Eu sempre fui muito alta e magra, né? Então, ele achou que falou, não é só para altura, vamos tentar. E eu tinha muita velocidade, então eu acabei me dando bem no 100 com barreiras e 400 com barreira. Porque daí juntou tudo, né? Mas ele sempre fazia muito teste com a gente, né? Teste para várias provas, né?
E foi assim, foi muito legal, porque eu gostei muito do tempo que eu me descobri no 400 com barreira, principalmente. E você lembra do seu tempo, assim, seu melhor tempo? Ah, tempo de marca, sim. Ah, eu não consigo ainda... É que faz muito tempo, sim, sabe? Claro. Mas assim, eu consigo lembrar mais das conquistas, né? Sim. Jogos regionais, não tinha pra ninguém, Cubatão estava sempre na frente. O revezamento, a gente sempre era medalhista, no 100 com barreira, no 400 com barreira, eu sempre trazia medalha, se não era terceiro, era segundo. Algumas vezes também, dependendo de competições um pouco menos fortes, a gente conseguia ser campeão. Os jogos abertos, sempre finalista. Então, assim, o que mais me marcou foi o ano que eu consegui ser convocada pela Seleção Paulista para competir o Campeonato Brasileiro. Então, eu fui representando o estado de São Paulo. A gente sabe, nossa! E eu fiquei em 4º lugar no 400 com barreira lá. Perdi na última barreira porque eu caí. Mas caí, levantei, fui até o final e ainda consegui ficar em 4º. Mas eu ia trazer uma medalhinha, mas foi boa a experiência, foi bom de... Foi o ano que eu conheci Brasília. Nunca tinha conhecido e não achava que ia conseguir conhecer. Mas que é legal, porque beneficia para o atleta, né? Além de conhecer pessoas de todo o Brasil, você acaba conhecendo outras cidades. Da minha época, eu conheci João do Pulo, eu conheci o Robson Caetano, eu conheci atletas que hoje são técnicos. Hatsui Nakaya, que ele era de Guarulhos, hoje ele é técnico também de equipes grandes aí. Tem vezes que eu estou na frente da televisão, eu vejo assim, olha, aquele lá foi atleta no meu tempo. Muito legal, muito bom, gostoso de lembrar. Eu ainda tenho muita vontade de encontrar com algum deles, não sei se vão lembrar, né? Mas o atletismo está no sangue. Aquela coisa. Daquela época, quem você lembra assim do pessoal daqui que ia para as competições com vocês? Eu posso citar vários nomes. Olha, primeiro de tudo, o professor Adilson, né, do grande campeão, todo mundo conhece, do arremesso de peso. O falecido professor Romero, ele competia muito. A professora Roseli Bueno, eu digo professor porque hoje são professores, né, a maioria é tudo aposentado, alguns se foram, mas... Assim, a professora Roseli Bueno, teve a Rosana chegou aí para a Alemanha fazer estágio pelo atletismo, ela fazia 800 metros, tudo de Cubatão, sabe, tudo da minha época, e assim, famosos mesmo, de aparecer na mídia, aquele tempo, atletismo não era muito tão famoso como hoje, né, mas pra gente era tudo. Só de aparecer lá na televisão com a blusa da seleção já era... Era a vitória. Já. Professor, nossa. A gente vai para o primeiro intervalo nosso aqui, mas você não sai daí, continue com a gente, fique ligado. Chaveiro Universal Balula, especializado em chaves de segurança para sua residência e para o seu automóvel. Chaves codificadas, cópia de tag para acesso e fechadura digital. Além de tudo isso, você encontra aqui os mais diversos acessórios para sua empresa e residência. Chaveiro Universal Balula, mais de 50 anos de tradição e ótimo atendimento. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Paula em Cubatão. Eu continuo aqui o bate-papo com a professora Vera. E, professora, agora eu queria saber de você aquela transição de atleta para professora, né? Como é que aconteceu isso? Olha, foi até muito engraçado a situação como foi. Mas, assim, eu ainda no atletismo, né, eu tinha meu sonho de me formar em professora de educação física, porque naquele tempo era o sonho de todo atleta ser professor de educação física. E aí... eu passei na faculdade de Educação Física, comecei a estudar, ainda competindo. Aí, quando foi em 86, no meados de 86, lá para o julho, eu parei com o atletismo, porque eu me casei. E aí eu falei assim, aí eu me formei em 88. Ainda competiam pela faculdade, que existiam os Jogos Universitários, e eu competi ainda pela faculdade, mas muito pouco. Me formei em 88, daí quando foi em 1990,
eu já trabalhando na prefeitura, que eu entrei em 85, na pré-escola. Eu dava aula para crianças de 4 a 6 anos. Um belo dia, aquele tempo tinha visita do prefeito na escola, né? As mães se reuniram sem eu saber. Chegaram para o Passarelli, que era o prefeito, falaram para ele assim: doutor, a gente quer aquela professora ali para dar aula de ginástica para a gente. Aí ele, como assim? Aí ela falou, ela é formada em educação física e a gente quer fazer aula de ginástica. E aí a gente veio pedir para o senhor. Eu olhando assim, eu falei, meu Deus, para o prefeito, né? Aí ele virou e falou assim, procura naquele tempo era a coordenadoria, né? Procura o coordenador de esportes e você pode começar, porque essas mães merecem. Desde então, agosto de 1990, eu entrei para, hoje, Secretaria de Esportes, mas naquele tempo era Departamento de Esportes. Eu comecei com ginástica, dando aula no Centro Esportivo Pita. Comecei lá em 90, depois parei em 2019, 2020, quando iniciou a pandemia. Porque até então eu era a professora do Pita. Sempre de 1990 até 2020 eu dei aula de ginástica no Centro Esportivo Pita para senhoras. E ali também, nesse tempo todo, não foi só lá, eu dei aula também, comecei a dar aula também no CSU, um outro órgão, mas pertencente à prefeitura. Também dei aula de hidroginástica no Centro Esportivo, que era Castelão, passou a ser Romerão. E aí eu dava essas 3 modalidades. E também fui todo esse trajeto de anos, eu também vi a ser assistente técnica do professor Adilson no atletismo. Por quê? A minha filha começou a praticar atletismo através do meu incentivo. Sabe, não, a escola não pegou, mas você vai. A escola não tinha mais seletiva, né, quando ela estudou. Aí ela se tornou atleta e eu comecei a acompanhar. Aí eu fui convidada, na época já era a prefeita Márcia Rosa, eu acho, isso. Fui convidada para ser assistente técnica do atletismo. Fiquei vários anos lá também, 4, 5 anos, com o professor Adilson, sendo assistente no atletismo, que era tudo que eu queria, mas não larguei a ginástica, não larguei a hidro, né? E depois veio a última parte da minha história, que é o xadrez. Quando eu comecei com o xadrez, eu comecei como técnica do xadrez, porque eles precisavam de um professor que tivesse o CREF para poder acompanhar a equipe. E foi aí que eu iniciei sendo técnica da equipe de xadrez, que é o que eu estou até hoje, porém aposentada. Mas aí o vínculo com a prefeitura é diferente do clube de xadrez. Aí já é uma outra história. Ah, sim. Então você entrou no mundo do xadrez através da Secretaria de Esportes. Isso. Foi, e sendo uma das modalidades polivalentes que o pessoal me chamava, porque era atletismo, era ginástica, era hidroginástica, e ainda também por 6 meses eu fui técnica do PCD de atletismo. Ai, que legal! Foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Essa eu posso dizer que foi emoção, você ser técnico de uma equipe de PCD. Onde você vê coisas assim que você fala, meu Deus, por que eu reclamo às vezes da vida? Gente, é muito legal. E nossos atletas, quem eram? Você lembra? Ah, sim, eu tinha, alguns com apelido, né? Sim, era claro. O Peixe, ele era corredor, ainda é, né? Tinha uma menina também que ela era deficiente visual, né? E eu esqueci até o nome dela, mas eu tinha alguns com além de deficiência física, deficiência mental, mental que a gente fala, mas era níveis de como é que a gente hoje em dia pode interpretar autistas, mas em níveis leve,
né? Alguns, agora assim, coisas que eu vi lá também. Ah, eu tinha cadeirante, que era o, como é que se diz? O Marcos, que fazia lançamento de disco. O próprio, como é que se diz? Ai, o nome dele. É que alguns, foi pouco tempo, né? Mas o Marcos, assim, ele era um grande atleta, né? Grande atleta, foi. Você conhece o Marcos, né? Cadeirante, nossa, grande atleta. Ele parou, inclusive, porque assim, parou o apoio da prefeitura e foi assim, foi muito ruim eles terem parado, porque não era tudo só pelo atletismo, pela atenção que a gente dava, pela atenção que eles recebiam do técnico, da técnica no caso, né? Foi assim, foi muito bom, sabe? Eu até me emociono quando eu lembro, porque a gente ia para a competição e quando eles ganhavam, gente, eles iam assim, numa alegria. Era uma coisa que, pra gente podia até ser, quem visse, bobo, mas para eles era uma alegria tão grande. E aí a gente fazia aquela farra, eu sempre, parece, né, que eu sou farrista, né? Eu fazia aquela farra, aquela alegria, e foi muito, muito legal. Foi uma das últimas as experiências no atletismo, foi como técnica do PCD. Ah, muito legal, dessa fase eu não conhecia da sua história. Professor, a gente vai para mais um pequeno intervalo, mas a gente já volta e você não sai daí, continua com a gente, fique ligado. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Continuo aqui com a professora Vera. E como você falou no bloco anterior sobre o xadrez, e você está com a camiseta do xadrez, eu queria saber agora do xadrez na sua vida. Então, a minha história no clube de xadrez, como eu comecei a falar anteriormente, começou eu sendo convidada, na época a chefe era a professora Adriana, porque ninguém queria ser técnico de xadrez, porque todo mundo falava assim, ai, que chato, ai, não sei o quê, é uma coisa que você não pode gritar, você não pode correr, você não pode... Ah, tá, gente, e aí, é uma modalidade, né? Ah, e eles tinham fama de falar assim, ah, só tem nerd. Eu falei, opa, quero ficar ao lado dos que têm inteligência, né? Brincando, né? Mas aí, assim, eu aceitei e comecei a ser a técnica do xadrez, principalmente porque o Clube de Xadrez de Cubatão, ele existe desde 1993. O meu cunhado, ele foi um dos sócio-fundadores, junto com o professor Olavo, que hoje todo mundo sempre conheceu o professor Olavo, do Clube de Xadrez de Cubatão. E aí, o professor Olavo hoje só faz parte do Conselho Fiscal, porque ele está com uma idade um pouco avançada, cansado, então ele deixou a parte do pique mais pra gente. E aí eu falei assim, família, né? O meu sobrinho faz parte também da diretoria do Clube de Xadrez e ele joga xadrez desde os 4 anos, o meu sobrinho. O meu cunhado joga. Você me pergunta, você joga? Bom, gente, eu não gosto de jogar, mas eu entendo porque eu já estou há 10 anos quase nessa modalidade. Então, para você também ser técnico, você tem que entender do que você está à frente, né? Então, o Clube de Xadrez é uma história que está na minha família. E aí, eu sempre comecei a acompanhar, eles sempre tiveram assim, a gente sempre teve atletas muito bons na equipe, mas teve um momento que faltou apoio, como muitas modalidades acontecem, porque modalidades, cá para nós, modalidade famosa é futebol, é vôlei, mas xadrez, as pessoas não gostam muito e não tem muito apoio. No entanto, a gente vem na luta, mês a mês, ano a ano, para manter o Clube de Xadrez de Cubatão
em pé, porque nós temos CNPJ, nós somos uma entidade com tudo certinho, inclusive a gente está sempre à procura de apoio financeiro de alguma empresa, de alguma lojas mesmo que possam estar nos ajudando, né? Mas assim, eu até hoje sou técnica, eu aposentei na prefeitura, mas foi lá que eu comecei sendo técnica da equipe. Porém, eu, como falei, estando aposentada, eu não deixei de ser a técnica. Então, que nem o ano passado, eu só não acompanhei a equipe nos jogos regionais, porque tinha outro professor que se disponibilizou. E era uma época que eu estava viajando. Aí, esse ano, eu não sei como que vai ficar, mas, assim, é uma modalidade em que, ela só representa a cidade de Cubatão em jogos regionais ou jogos da juventude. E os jogos regionais, consequentemente, se formos classificados, nós vamos para os jogos abertos. Que nem o ano passado, nós somos vice-campeões, o xadrez foi vice-campeão masculino, e nós fomos para os jogos abertos. Lá, na classificação geral, acho que a gente ficou em quinto, porque tudo bem, jogos abertos do interior é outra realidade, né? Em que você vê coisas assim. Eu vou te falar, a emoção não é diferente, não. Você chegar nos jogos abertos, você vê aqueles grandes mestre internacional, gente. Aquelas pessoas assim que, sabe, você fala assim, meu Deus, gente, aquele cara é famoso, ele tá jogando aqui. Aí você vê alguém da sua equipe jogando ali pau a pau com eles. Desculpa a expressão, mas assim, né, no tete a tete. É aquela derrota que a pessoa que perdeu, ela evoluiu. E aprendeu. Sim. Porque a cada jogo é um aprendizado. Porque ali você, que nem, aqui a gente trabalha muito com a base, as nossas competições, né? São mensais, o Clube de Xadrez faz, a gente tem um circuito anual em que as competições são mensais. Tem muitas crianças que estão iniciando e a gente procura, no final, sempre dar uma palestrazinha e falar para eles essa importância de eles jogarem com alguém que é mais adiantado do que eles. Aquilo é um aprendizado. Sabe? É uma coisa assim que eles têm que ter orgulho. Que nem hoje quem é mestre teve o orgulho de iniciar com grandes mestres. Sim. Sabe? Tem umas fotos que depois eu vou mandar para você de competições no tempo em que o clube de xadrez estava assim, vamos dizer, com bastante colaboradores, com bastante atletas, com bastante apoio de pessoas que vieram jogar aqui, internacionais. Cubatão já teve competidor no xadrez internacional. É uma coisa assim, sabe? E eu tô aí até hoje, todo ano a gente faz, cada mês um torneio, tá? E nesses torneios aí a gente vai, cada vez a gente tem a premiação diferente. E agora, esse ano, a gente inclui premiação em dinheiro. Então, a gente teve assim, tudo bem, gente, não é grandes valores, mas chama, né, o povo, né, para ter. Qual o Instagram? O pessoal acessar e isso, olha, CXC Cubatão, Clube de Xadrez Cubatão, se colocar lá já dá para saber. Ou no meu também, @personal Vera Tiburcio, tá? Inclusive, atualmente, o meu trabalho é ser personal trainer. Que legal. Não paro, gente, eu não paro. Eu estou trabalhando como personal, qualquer coisa, é só me chamar no Instagram que eu explico como que é a minha atividade, atendo a domicílio também. Como nós já estamos encerrando aqui o programa, aproveita aí esses 30 segundos finais aí, manda um recado pro pessoal em casa. Então, pessoal, olha, quem quiser fazer ginástica, musculação, eu tenho espaço na minha casa, tá? E é só me procurar lá, que nem eu falei, @Vera Tiburcio, personal Vera Tiburcio. E quem quiser participar do nosso torneio de xadrez, bora lá, procura a gente.
É muito bom. É sempre dia de domingo, tá bom? Obrigada, um abraço e foi um prazer estar com vocês. Professora, muito obrigado pela sua presença, parabéns pela sua história, espero que volte mais vezes, tá bom? Muito obrigada, volto sim, sendo convidada eu volto sim. Com certeza, e você não sai daí, a TV Polo tem muita programação da cidade para vocês, continue com a gente, fique ligado.